Olá, nerds, geeks e afins. Estamos todos aqui procurando Gorn e conferindo o 10º episódio, também conhecido como o último, da segunda temporada da série Star Trek Strange New Worlds, exibido na Paramount Plus. Pois bem, pessoal, antes de dizer qualquer coisa a respeito do final aqui desta temporada, vamos já combinar o que teremos a respeito da franquia Star Trek aqui no canal. E lembrando que temos um grande problema, a greve dos roteiristas e também agora associada à greve dos atores, ou seja, novos produtos de Star Trek está meio distante no horizonte. No máximo a gente ainda tem aqui nesse ano, lá pelo finalzinho de 2023, Discover, né? Sua última temporada, aleluia, última temporada de Discover. Não vai passar disso com certeza, simplesmente porque eles não conseguem mais nem redigir, muito menos atuar as produções, né? Enfim, tá difícil o negócio, mas pelo menos aqui eu tenho algo que eu não apresentei antes, então eu vou poder utilizar agora. Bom, logo em seguida, a maratona Peter Pan que está acontecendo atualmente aqui no canal, eu vou começar a fazer essa análise, também no regime todo dia, uma maratona, a respeito da terceira temporada de Picard. Pois é, eu assisti um pouquinho mais do que a metade e não gerei nenhum vídeo. Agora, então vou aproveitar esse recesso, digamos assim, de produções, para então fazer finalmente a minha análise a respeito dessa terceira e última temporada de Picard. Como também, aí vai ficar um pouquinho mais para frente, sobre a terceira temporada de Lower Decks, que eu também não fiz nada. Cheguei a assistir o primeiro episódio justamente para poder me familiarizar com aquele episódio que teve o crossover entre as duas séries, Strange New Worlds e também Lower Decks. Mas não passou disso também e não gerei vídeo. Então, aqui nos próximos dias teremos a análise da terceira temporada de Picard e também a terceira de Lower Decks, um pouquinho mais para frente, com certeza, porque vai aparecer a Ahsoka aí logo em seguida. Eu vou fazer algumas outras coisinhas a respeito de Star Wars também. Afinal de contas, Star Wars mora no meu coração pertinho de Star Trek. Bom, enfim, vamos voltar aqui ao que interessa, que é o encerramento da segunda temporada de Stranger New Worlds. E também vamos tirar o elefante da sala. É um episódio bem, mais ou menos, bem mequetrefe. Ele se baseia até numa coisa que você já viu antes, que é exatamente terminar quase que da mesma maneira a temporada. Aí você pode dizer, não, o episódio final da primeira temporada não foi aquele a respeito dos Gorns, foi daquela viagem no tempo onde o Kirk apareceu pela primeira vez. Sim, é verdade, mas você pode até considerar que aquele episódio do Kirk foi quase que colocado ali na marra. Você pode considerar como um episódio final de temporada o episódio 9, que era o episódio dos Gorn, onde tivemos até o encerramento do arco do personagem Hammer. Pois é, aquele sim foi o final realmente da temporada e o episódio 10, digamos que foi um bônus, um extra, pelo menos nos meus conceitos. E, então a gente pode dizer que praticamente as duas temporadas se encerram da mesma maneira, trabalhando o vilão, né? O vilão disponível para essa série, que vamos combinar, é um vilão que não causa grandes temores em nós espectadores. A gente não fica empolgado quando vai ter outro episódio a respeito deles, dos Gorns. Realmente eles não são atraentes. A visão que eles têm, aqui a visão dos roteiristas aqui da Era de Latão a respeito dos Gorns, não foi muito interessante. Realmente não, esses bichinhos, né, são uma coisa como querer colocar o Aliens, né, aqui dentro. E realmente não é muito empolgante, para falar a verdade. E na comparação entre os dois episódios, aquele 9º da primeira temporada e esse 10º da segunda, esse episódio, ele realmente não tem impacto, porque se a gente podia, sim, lá na primeira oportunidade, ficar assim receoso do que são os Gorns, esses novos Gorns, tudo bem, funcionava então todas as tensões colocadas lá naquele episódio. Já esse aqui, nós já conhecemos a figura deles, esses monstrinhos gosmentos, né, que ficam oscilando, né, de uma maneira meio esquisita entre um ser primitivo e um ser tecnológico que tem naves espaciais. Inclusive, praticamente a única novidade que a gente teve a respeito deles foi justamente lá quando o Spock está tentando derrubar o disco da nave da Battle, né, que me fugiu o nome da nave agora, e ele acaba descobrindo lá a bordo a Chapel, temos aquela figura do Gorn que está até com um traje espacial. Ele inclusive é derrotado porque
o Spock quebra o seu visor ali do seu capacete, então ele morre, né, congelado, literalmente. É uma coisa, tá, uma novidade que tenta explicar um pouquinho porque eles também são tecnológicos, sendo uma raça, me parece quase muito primitiva, né? Há uma falta de querer explicar exatamente o que são os Gorns, que é uma coisa de doer, inclusive. Oportunidade perdida, então, nessa segunda temporada, que parecia, lá na primeira etapa, o primeiro episódio, dizer ou querer colocar no ar que teríamos um grande arco a respeito dos Gorns. Mas não, eles foram citados de maneira incisiva no primeiro episódio, aqui e acolá em outros momentos, e agora só voltou no último episódio. Ou seja, no fundo, nós não tivemos nada de novo a respeito dos Gorns. E pior, né? Esse episódio nem é um fecho de arco, porque é um episódio que termina com continua. E é até curioso, né? Aí lembrando de novo a questão da greve dos roteiristas. Por causa da greve, muitas produções vão entrar num hiato tão grande que muitas delas podem ser canceladas por efeito de tabela da greve dos roteiristas. Já que vai demorar mesmo, vai perder a audiência, o interesse do grande público, né? Então vamos cancelar logo um show ou outro aqui. Economia de custos, é aquela coisa, né? Enfim, e muita gente pensou que a terceira temporada de Strange New World podia passar por esse problema, talvez até a série ser encurtada ou ser colocada para depois. Mas quando a gente vê que essa temporada aqui termina com um episódio que necessita ter uma continuação, ou seja, precisa existir uma terceira temporada, porque senão é uma série que termina completamente em aberto, né, com uma cara de capitão completamente paspalha, aí você pensa, pô, aí complicou, né, pelo menos, sei lá, eles têm que fazer a terceira temporada na marra. Bom, provavelmente, talvez, alguns episódios já haviam sido escritos. Na verdade, eles começaram a filmar, não lembro mais para falar a verdade, mas isso também não importa. Precisa-se de uma continuação aqui para a segunda temporada. Precisa existir a terceira temporada, com certeza. Mas, aquela coisa, o episódio não deixa de ser frustrante porque ele não é conclusivo, não apresenta nada de novo e apenas uma certa enrolação. Quer dizer, existe uma novidade forte, que é exatamente a aparição do Scotty. Pois é, Montgomery Scott apareceu por aqui, né? É interessante? Não sei se é interessante, porque sempre quando aparece um personagem que a gente já conhece da série clássica, a gente fica pensando, o que é essa série aqui do Pike? Não é uma série do Pike, né? É apenas uma série, digamos, temporária para então entrar a série que eles querem realmente colocar no ar, que é um revisionamento da série do Kirk, Star Trek original. Pois é, esse é o problema. Eles fazem de tudo para desmerecer o Pike, quando não deveriam, porque é um personagem que todo mundo gostaria de conhecer melhor, e fazem exatamente o contrário. Claro que uma abordagem a respeito de Pike nessa segunda temporada talvez faça mais sentido num outro vídeo a respeito de uma resenha geral de todos os 10 episódios. Mas o Pike aqui nesse episódio estava paspalho, em dois momentos gritantes. Primeiro naquele, quando a nave auxiliar vai entrar no planeta, Ortegas pilotando, todo mundo tenso ali atrás, né? E todos os homens tenso, né? Porque La'an estava tensa, né? Mas Pike, ridiculamente, parece que nunca tinha entrado num carrinho de montanha-russa na vida. Cara, que ridículo! Como eles fazem questão de avacalhar com as figuras masculinas e as figuras masculinas mais importantes do programa. É uma avacalhação com o Pike de maneira assim gritante. E o final, né, do episódio, claro, quando ele está ali completamente indeciso, todo mundo perguntando, e aí, capitão, o que a gente vai fazer? Qual atitude? Outra maneira de desmerecer as afirmações de um capitão, né? A resolução que ele possa ter a respeito de tudo, de maneira imediata. Afinal de contas, é para isso que existe um capitão dentro de uma nave, não é? Você saber o que fazer diante de qualquer problema. Não titubear. Mas não, eles precisavam encerrar a temporada com a cara de paspalho do Pike, não sabendo o que fazer. Sim, ele é avacalhado o tempo todo nesta série, mais ainda nessa segunda temporada, mas ele é sempre assim,
espezinhado. E mais uma vez, claro, ele apareceu fazendo alguma coisa, um quitute na sua cozinha, no seu alojamento, né? Pois é, realmente não tem o que fazer, né? Ou seja, todo esse episódio aqui, ele só é construído para não dizer nada, basicamente. Introduzir de uma maneira, não se sabe qual exato o objetivo, né? Mas introduzir o personagem tão querido por todos, num ator que, ok, foi interessante, ele não passou vergonha, digamos assim, tá bacana, né? Parece uma figura também voltada a uma certa comicidade, como já é a Pélia, né? Que foi a nova engenheira colocada aqui nessa temporada. Mas você também precisa pensar nisso, né? Nunca se valorizou a figura do engenheiro aqui dentro de Star Trek Strange New Worlds, né? Claro, teve o Hammer na primeira temporada, teve a Pelia, mas ela foi mais encurtada ainda como função de engenheira. E agora vai entrar o Scott. Será que com ele eles vão valorizar a figura importante de um engenheiro a bordo de uma nave espacial, né, que faz a resolução dos problemas? Não sei. Afinal de contas, você precisa lembrar que ele é um homem, né? Numa série que fica rebaixando a figura masculina, provavelmente não, né? Ele será apenas uma figura cômica. Ah, mas você pode reclamar, não, mas a Ortegas também é oficialmente quase uma figura cômica, e ela é uma mulher. Sim, acontece que a diferença entre Ortegas e o Scotty é que ele é um personagem já conhecido, consagrado, digamos assim. Sim, ele tinha as suas comicidades, é verdade, mas não era exatamente um personagem mais cômico do que qualquer outra coisa, né? Se pesava a ele as resoluções também de vários e vários problemas. Aliás, né, muita coisa foi resolvida aqui também pela turminha feminina, né? Spock acho que participou pouco, né? Mas enfim, é como toca aqui a Era de Latão, né? Sempre nessas importâncias, nessas bases. Mulheres empoderadas, homens rebaixados, né? Inutilizados, idiotizados, como sempre. Bom, também como um programa de ficção científica, esse episódio fica devendo um pouquinho também. Claro que tivemos algumas tecnobaboseiras aqui nesse episódio. Eu acho que a primeira grande tecnobaboseira que ocorreu dentro de algum episódio de Strange New Worlds, contando as duas temporadas, né? Aqui tivemos mais, né, conceitos, né? Vamos fazer isso para resolver tal problema, não sei o que, patati patatá, algumas estratégias também de combate. Nesse ponto, o episódio até ganha alguns valores, mas no resto, né, na condução de uma certa narrativa empolgante, baseada num esqueminha ali de terror, pura tensão, né? Ó, monstrinhos rondando por aqui, de onde eles vão surgir? Realmente isso não tem, porque é uma cópia do que a gente já viu lá do episódio 9 da primeira temporada. Claro que alguém que esqueceu aquele episódio, né, que foi o motivo da aparição ou apresentação dos Gorns nesse contexto atual, pode até dizer que esse episódio, não, eu fiquei tenso o tempo todo, eu não sabia o que podia acontecer com esses tripulantes da Enterprise. Claro que você sabia, nenhum deles tinha camiseta vermelha, então nenhum ia morrer. O único que podia morrer, e sim, logo de cara, desde o comecinho, desde aquelas cenas dos capítulos anteriores, é exatamente a paixão de Pike, a Battle, que sempre, né, meio que sempre tem aquela citação por parte dos fãs, né, que é um casalzinho insosso, né, e talvez a única utilidade dela é realmente morrer, né, e ele ficar sofrendo, mais uma vez, para mostrar que ele não tem uma certa segurança emocional para até a perda de uma amada. Basicamente isso, né? Então eu tinha certeza que nesse episódio ela morreria. E talvez uma situação tensa, onde ele até pudesse ter que fazer uma escolha, né? Eu estava pensando uma coisa nessa linha. Mas aí o episódio não terminou, simplesmente, né? Apenas uma primeira parte. E aí que complicou mais ainda, né? E bom, se a gente levar em consideração que também é um repeteco, olha só, como esse episódio copia o nono da primeira temporada. O Hammer, ele morreu num sacrifício, ele não queria fazer uma contaminação lá dos Gorns. E aqui é a mesma coisa, ou seja, vão repetir, ela vai morrer também, ela vai se sacrificar, um auto-sacrifício, que eu quero dizer, provavelmente não, ela vai se salvar. Claro que a gente tem que lembrar de algumas coisitas que foram deixadas ao longo dos outros episódios. Teve um episódio que o Mabenga, ele ficou consertando a sua biocama, que é a biocama acho que número 2 que ele falou, né? Então ele estava registrando tudo no seu diário pessoal. Ao final do episódio ele fala que as coisas são consertadas, mas também elas podem dar problema depois.
E aquilo ficou no ar, né? Porque quando ele termina de juntar suas ferramentas, vai embora, sai de quadro, a biocama dá defeito mais uma vez, né? Dá uma falha de sistema, né? Eu até comentei que aquilo ali provavelmente fosse relacionado aos Gorns, e sim, é relacionado aos Gorns. Não que há na biocama, por exemplo, há uma forma primitiva dos Gorns. Não, provavelmente eu acho que é justamente a biocama onde a Chapel colocou lá a Batel em êxtase e está confinada no campo de força. Provavelmente aquela biocama vai falhar. Se falhar, aí a Batel acaba morrendo de fato, né? Mas vai ficar para a terceira temporada, né? Ou seja, por que eles deram aquele indício lá no finalzinho daquele episódio? Sim, para poder ter uma coisa meio plausível desta biocama falhar lá na primeira oportunidade na terceira temporada e ficar solto lá os bichinhos Gorns, né? Digamos que é um processo um pouquinho meio, né, uma construção difícil, né, do enredo, né? Podia ser uma coisa mais, sei lá, simples ou complexa, mas tivesse um pouquinho mais de profundidade. Esse episódio realmente é muito chinfrim. Eu fiquei o tempo todo falando, não tem nada demais. E claro, quando se faz comparação com aquele outro lá da primeira temporada, ele perde bastante, porque esse daqui é de uma simplicidade até irritante. Não tem nada nesse episódio aqui, não tem nada mesmo. Para um episódio final de temporada, vixe, aí talvez ele perca mais ainda. Enfim, eu não gostei deste episódio. É o tipo de episódio que você assiste, ó, nem lembra que assistiu depois de alguns dias, porque ele não tem nada marcante. No máximo você vai dizer, é aquele que o Scully apareceu pela primeira vez. Tá, e aí? Não tem nada demais. Pode ser que, claro, uma segunda parte, né, que vai ser o de abertura da terceira temporada, seja muito mais interessante. Às vezes episódios duplos têm esta característica, né? Às vezes uma boa abertura e depois um final medíocre, ou o contrário, um começo mais ou menos, mas depois ele tem um grande peso conclusivo. Pode ser que sim, né? Vamos torcer. Afinal de contas, será o episódio de abertura de uma nova temporada. Mas por enquanto a gente pode dizer que esta primeira parte desse episódio duplo é uma bela de uma inutilidade. E analisando ele por si só, é uma coisa bem meia boca. E é exatamente por aí que vai a minha nota. Portanto, para esse episódio final, encerramento de segunda temporada, o 10º de Star Trek Stranger New Worlds, eu atribuo apenas 2,5 asteriscos. Não passa disso. É um episódio completamente mediano, não chega a dar pontos negativos, né? Mas também não tem nada de positivo. Ali tá equilibrado, não é nem bom nem ruim, apenas aí sim esquecível. Mas eu quero saber a opinião de vocês se foi um bom final de temporada ou não. E é isso. E vamos ver se sai a terceira temporada, essa greve acaba, né? Essas greves acabam. Até mais.